Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a narração do Pirkei Avot, hoje capítulo 2 e Mishnayot 3 e 4. O Rabban Gamliel dizia: tomai cuidado com os governantes, pois eles não se aliam a homem algum, senão em proveito próprio. Parecem amigos quando isso lhes convém, mas retiram o apoio na hora da adversidade. Esta afirmação do Rabban Gamliel provavelmente se baseia na ampla experiência que seu pai, o Rabi Yehudá Anassi, adquiriu com Roma, a potência que então governava Israel. Seu pai foi tanto amigo dos governadores designados por Roma, como do próprio imperador romano. Constantemente, eles pediam conselhos ao Rabi Yehudá Anassi e aprendiam muito com ele. Mas, quando deles necessitava para que ajudassem a sua terra, nada obtinha. O Rabban Gamliel adverte: então, sabiamente, tome cuidado com estes políticos. Eles te usam quando necessitam, mas quando você deles necessita, eles desaparecem. É interessante comparar a abordagem moderada e racional do conselho do Rabban Gamliel aqui e na Mishnah anterior, com o de Shemaiah no primeiro capítulo. Shemaiah aconselha categoricamente: despreza postos de mando, ao passo que o Rabban Gamliel, percebendo que no final alguém terá de manejar o timão, aconselha: trabalhe para a comunidade. Aceita a liderança, mas faça-o por amor ao Eterno. Shemaiah é categórico: não te faças íntimos dos governantes. O Rabban Gamliel aceita o fato de que às vezes temos de lidar com governantes, senadores e chefes de Estado, mas ao fazê-lo, diz ele, seja cauteloso em tuas tratativas e toma consciência do que estás para fazer. Antes da eleição, os políticos são acessíveis, os candidatos afáveis e suas promessas de campanha soam lindas e inspiradoras. Afinal, eles precisam do seu voto. Mas, uma vez que tenham ganho a eleição, o que acontece? Em circunstâncias normais, eles provavelmente honrariam seus compromissos e manteriam suas palavras. Mas, em sua hora de necessidade, em meio a uma crise, quando eles enfrentam pressões e tensões, eles esquecem tudo a respeito dos compromissos assumidos. O Rabban Gamliel está falando para os representantes e líderes da comunidade judaica. Sejam cautelosos, ele adverte. Você pode ter de falar frequentemente com funcionários do governo, homens de Estado e diplomatas importantes. Eles podem parecer amigáveis. Impressionado, você começa a expor certos assuntos para logo descobrir que eles estão sendo usados contra você. Os políticos parecem amistosos, mas geralmente não o são. Lembre-se do ditado: quando o homem de Estado diz sim, quer dizer talvez. Quando diz talvez, significa não. E se ele disser não, não é um homem de Estado. A palavra rashut, que pode ser traduzida como autoridade reinante, pessoas que governam, também poderia denotar reshut, permissão. O Rabban Gamliel alerta aqueles que trabalham pela comunidade: esteja certo de garantir a permissão, a autoridade apropriada para tudo o que faz. Assegure-se de que a demarcação das responsabilidades está clara. Talvez você tenha de construir uma sinagoga na sua comunidade antes de começar. Ponha tudo preto no branco. Um registro da votação, lista de presença, quais os poderes investidos em você, quem prometeu ajudar. Se você resolver assumir tudo sozinho, sem esclarecer os limites da sua autoridade e responsabilidade, então, se for bem-sucedido, outra pessoa pode querer ficar com os créditos. E se você falhar e os esforços para construir se detiverem e a obra ficar parada no meio do caminho, poucas pessoas ficarão do seu lado. Em vez de elogiar sua iniciativa corajosa e esforço, irão perguntar: quem pediu a você para começar? Ao trabalhar para a comunidade, assegure-se primeiro do seu mandato. As pessoas podem ser volúveis. Há outra forma de interpretar:
Talvez o poder governante, a qual a nossa Mishnah nos recomenda ser cuidadosos, não seja o humano, mas a própria providência divina. Presta atenção especial. Diz o Rabban Gamliel, nas tuas relações com o Criador, em seu poder é que tu deves, em última instância, depositar toda a tua confiança. Congressistas e estadistas são somente mensageiros cujo poder e influências são, na verdade, bastante limitados. Hoje estão no poder e amanhã são esquecidos. Inseguros e temerosos de seu futuro, mostram-se amistosos quando lhes convém, mas não concedem ajuda ao próximo na hora da necessidade. Quão sabiamente diz o salmista: não deposites tua confiança em príncipes, no filho do homem, pois neles não encontrarás ajuda. É melhor rogar ao Todo-Poderoso e confiar no verdadeiro governante do mundo e no poder que está mais além de todos os poderes. Capítulo 2, Mishnah 4. Ele, o Rabban Gamliel, dizia: faz a vontade dele como se fosse a tua, para que ele faça a tua vontade como se fosse a dele. Suprime a tua vontade ante a dele, para que ele suprima a vontade dos outros ante a tua. Imagine que esteja frio, chuvoso lá fora, e você tenha de assistir a uma aula do Humash, Pentateuco, hoje à noite. Você hesita em sair e pensa que talvez fosse melhor ficar em casa dessa vez. Mas se um cliente do qual você espera que faça uma grande encomenda estivesse esperando para vê-lo, o clima iria impedir você de sair? No caso da aula, a vontade do Todo-Poderoso está envolvida, enquanto no caso dos negócios, trata-se de sua vontade. A Mishnah aconselha seriamente: faz a vontade dele com a mesma devoção e entusiasmo que tens ao fazer a tua. Mais ainda, se você quiser saber quão forte uma vontade pode ser e quão plenamente ela pode ser realizada, pode aprender isto melhor ainda com os perversos. Quando Jacó retornou a Canaã, mandou dizer a seu irmão Esaú: com Labão morei. Urashi interpreta isto com uma paráfrase: com o iníquo Labão morei e mantive os 613 preceitos da Torá, e não aprendi com suas más ações. Os estudiosos ficaram intrigados, querendo saber por que Urashi achou necessário acrescentar: e não aprendi com suas más ações. Certamente, se Jacó observou os 613 preceitos, então, obviamente, não foi influenciado. Mas talvez Urashi quisesse dizer algo bem distinto, que Jacó tinha autocrítica. Eu, de fato, morei com Labão, admite Jacó, e observei a dedicação completa e abrangente ao mal. Quando ele decide roubar um cavalo, ele se levanta como um leão no meio da noite. Nem o frio, nem a neve ou o perigo o impedem de levar a cabo sua tarefa. No entanto, ai de mim, eu que observei tudo isto, continuei cumprindo os meus preceitos com bem menos devoção e entusiasmo. Para meu pesar, não aprendi este senso de autossacrifício de Labão, não aprendi a emular a sua devoção. Quem dera eu pudesse aplicar seu zelo e sua entrega às minhas boas ações. Faz a vontade dele como a tua, aconselho Rabban Gamliel, para que ele faça a tua vontade como se fosse a dele. Em que sentido pode a vontade de alguém ser como a do Todo-Poderoso? O judaísmo ressalta o fato de que ele é a unidade fundamental. Ele é perfeitamente único, sem elementos discordantes ou contraditórios. Se um judeu conseguir reunir todos os seus desejos e ambições em torno do objetivo central de servir a seu Criador e se conseguir harmonizar as exigências discordantes de sua natureza impiedosa e apaixonada com os princípios e exigências do judaísmo, ao final ele terá uma única e divina orientação em sua jornada espiritual pela vida. Ele se tornará semelhante ao Todo-Poderoso ao lograr uma profunda unidade e harmonia interiores. A chave e a fórmula para se lembrar é: faz a vontade dele como se fosse a tua vontade. Qual é a vontade do Todo-Poderoso com respeito a nós?
é que alcancemos a felicidade. Na realidade, Ele criou todas as condições para a felicidade. Ele abasteceu o universo com todo tipo de bens, riquezas e recursos, e mesmo assim não atingimos a felicidade que o Todo-Poderoso deseja para nós. Deus fez os homens retos, mas eles escolheram outras inclinações. Com as nossas inspirações impossíveis e impulsos intermináveis, complicamo-nos continuamente na vida. Rabi Shimon ben Elazar observou que ele jamais havia visto um cervo trabalhando para recolher uma fruta no campo, um leão carregando carga ou uma raposa dedicada ao comércio. Não obstante, o cervo é veloz, o leão é forte e a raposa é inteligente. Por que não empregam sua capacidade ou talento para ganhar um dinheiro extra? A resposta é que eles simplesmente não conseguem controlar suas naturezas primitivas. Eles vivem vidas naturais. Nós, seres humanos, contudo, insistimos em tornar nossa existência difícil e complexa. Os muitos dispositivos que inventamos e pusemos em movimento nos envolvem em projetos, complicações e apuros que só levam ao pecado e à transgressão. Estes, por sua vez, criam uma cortina de ferro entre nós e nosso Pai Celestial, o que nos distancia ainda mais da sua divindade. Porém, se obedecermos à sua vontade, o Todo-Poderoso irá realizar o seu desejo de que alcancemos a felicidade. Em nossas orações recitamos: Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá seu clamor e o salvará. Existe uma dificuldade aqui. Na primeira parte do versículo, o Todo-Poderoso cumprirá o desejo dos que o temem. Por quê? Conforme a segunda parte do versículo, eles ainda clamam e precisam ser salvos. Certamente, eles já conseguiram o que desejavam. A resposta é que frequentemente nós não sabemos o que realmente precisamos. Desejamos coisas que não são boas para nós. Portanto, depois que os nossos desejos são realizados, começamos a perceber que nos enganamos e clamamos ao Todo-Poderoso para que retire o favor que Ele nos concedeu. Porém, isso não aconteceria se apenas modelássemos a nossa vontade conforme a dele. Se desejássemos o mesmo que o Todo-Poderoso quer de nós, quer que nós desejemos, e se tratássemos a vontade do Todo-Poderoso como se fosse a nossa. Existe ainda outro ensinamento que podemos obter desta Mishnah. Quando somos ordenados a observar as festas, por exemplo, o Talmud observa que você deve celebrá-las, metade para o Eterno, metade para nós. Ou como um sábio declarou, divida a festa. Metade é para comer e beber e metade é para o Beit Midrash, casa de estudo e oração. Pois numa passagem das Escrituras, o Pessah é descrito assim: retenção de trabalho, Atzeret, haverá em honra ao Eterno teu Deus. Em outro trecho, elas dizem sobre Sukkot, o oitavo dia, dia de abstenção de trabalho, Atzeret, será para vós. Então temos dois modos de observar uma festa, pela oração e estudo da Torá e ficando à vontade, sentindo prazer. Indubitavelmente, nossa tendência seria de observar a segunda parte com maior entusiasmo, mas neste ponto os nossos sábios nos ensinam: cumpra as mitzvot que são totalmente para o Eterno com o mesmo fervor e alegria que aquelas relacionadas com o seu prazer pessoal. Suprime a tua vontade ante a dele, para que ele suprima a vontade dos outros ante a tua. Em outras palavras, quando você achar que a sua própria vontade se opõe ou entra em choque com os pontos de vistas ou diretrizes da Torá, a palavra sagrada do Todo-Poderoso deverá se impor sobre a sua vontade. Dissolva-a e faça-a desaparecer e submeta-se à Torá e à vontade do Criador. Seja ou não possível perceber a sabedoria do que se ordena que você faça, e mesmo que a sua vontade o incite clara e insistentemente a tomar outro rumo, anule a sua vontade em deferência a dele e se submeta à autoridade mais alta do céu. O Rabi Elazar ben Azariah ensinava que uma pessoa não deveria dizer: para mim é impossível vestir roupas de lã junto com as de linho, ou não suportaria comer carne de porco,
Ou eu nunca cometeria adultério. Em vez disso, ela deve dizer: eu poderia muito bem fazer estas coisas, mas o que eu posso fazer se meu Pai no céu me proibiu? Afinal, o teste da verdadeira fé é a sua capacidade de ir além do racional, do razoável, do entendido e conduzir uma pessoa a efetuar ações mesmo quando se opuserem à sua própria vontade. Se você servir ao Todo-Poderoso com este tipo de fé e obediência confiante, um princípio de medida por medida será aplicado e o Todo-Poderoso te recompensará, anulando a vontade de outros que pudessem ir em seu detrimento. Isso me faz recordar uma história oportuna. Uma vez, um homem na África do Sul acumulou US$ 100.000. Chegou o momento em que ele sabia que não tinha mais muito tempo de vida e não havia bancos em que confiasse, nem outro meio seguro para enviar o dinheiro à sua esposa na Polônia. Mas logo ele ouviu a respeito de um vizinho que estava voltando para lá. Ele procurou o homem e disse: aqui está todo o dinheiro que eu tenho, US$ 100.000. Eu não vou viver para ver minha família novamente, por favor. Leve o dinheiro com você à Polônia. Pegue o quanto quiser para você e dê o quanto quiser para minha esposa. Daí ele morreu. O vizinho, ao visitar a viúva, repetiu as exatas palavras do marido e concluiu: portanto, estou pegando 90.000 e deixo 10.000 para você. A esposa, a princípio, foi atingida pelo pesar. Mais tarde, após se recuperar, ficou indignada com essa atitude arbitrária e arrogante e levou a questão a um rabino que determinou que o homem deveria dar 90 à mulher e ficar com 10.000. O homem perguntou: por quê? Por que? Respondeu o rabino. Você entendeu as instruções do falecido erradamente. Ele disse para dar a ela a quantia em dinheiro que você gostaria de tomar para si. Bem, você quer 90.000. Dê esta quantidade para ela. Pare e considere quanto você dá e quanto faz quando a sua própria vontade, firme e determinada, está envolvida. Traz esse mesmo fervor e dedicação à Torá e suas mitzvot. Faz a vontade dele como se fosse a sua, para que ele faça a sua vontade como se fosse a dele. Fim da Mishnah. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!